A galera tá voltando aí. Deixei público agora. A galera tá chegando. Boa, moçada. Vamos lá, galera da jurisdição. Mandem aí dúvidas, perguntas, dúvidas e perguntas. Vamos lá, galera. O Jefferson tinha perguntado sobre a questão da condição coercitiva, né, Jefferson? Jefferson, em relação à questão da condição coercitiva, a decisão do Supremo foi no sentido de entender não recepcionado, né? Entendeu que não se coaduna com a Constituição, a condição coercitiva. Muita gente esperava que a decisão fosse no sentido de manter o que estava no código, né? Mediante intimação, não comparecimento, a condução seria realizada. A preocupação agora é se isso vai acarretar um aumento das prisões temporárias. Débora, beleza? Vamos aguardar para ver se houver abuso das prisões temporárias. Isso aí certamente terá que ser combatido. Agora, só que o abuso das conduções coercitivas é que leva também essa provocação, essa declaração do Supremo Tribunal Federal, em virtude do quê? Em virtude de simplesmente a pessoa sequer intimada já era obrigada a comparecer perante o Estado juiz, ser obrigado a depor, considerando que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, direito de devir. Sequer houve a intimação, que a gente pode pensar aí até na questão da provocação do contraditório, a decisão talvez possa ser acertada nesse aspecto. Marcela, quanto tempo, Marcela? Tudo bem? Liliana, Fernanda, Gustavo Guetti. Moçada, então, em relação à questão da condição coercitiva, já era esperado que o Supremo se posicionar assim. Muita gente disse assim, sempre teve e as pessoas eram conduzidas e nunca houve manifestação. Bom, não quer dizer que Tatiana, valeu, Tatiana. Melhor matéria. Usei meu caderno de jurisdição para estudar para a prova da ordem, mais completo que o cursinho. Valeu, Tatiana. Que bom que te ajudou. Fico muito feliz, tá? De ter te ajudado na sua aprovação da ordem. Federico. Então, queridos, voltando aqui ao tema, né, da jurisdição constitucional, queria saber qual dúvida que a galera tá para amanhã aí, né? A galera que vai fazer a prova amanhã, qual dúvida ou dúvidas, o que vocês gostariam de perguntar? Thelma. Aí, Thelma, botei público, hein? Você pediu, botei público. Nada, dúvida nenhuma, galera. Nenhuma pergunta, nenhum ponto. Fernanda. Bruno, quem tá aí? Bruno, Fernanda, Gustavo, professor Ludmila. Tudo bem, Ludmila? Está passando rápido aqui. A questão do habeas corpus no estado de sítio e as diferenças da ADI e ADIE. Beleza? Moçada, é o seguinte. Só pegar aqui rapidinho.
Beleza. Bom, vamos lá. Vou começar aqui pela. Tá, beleza. Vamos lá. ADI, ADIE e ADI. Basicamente o seguinte, ô Raquel. A ADI, ela é ação direta de inconstitucionalidade. Nós podemos dizer que nós temos duas ações. A ação direta de inconstitucionalidade federal, que é aquela promovida em virtude de violação da Constituição Federal, que vai ser proposta no Supremo Tribunal Federal. E a ADI federal ela tem como objeto lei estadual ou, então, lei ou ato normativo federal, nunca municipal. Então, o que acontece é o seguinte: a ação direta de inconstitucionalidade federal, Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição da República, ele que vai julgar, os legitimados a fazer a propositura dessa ação são aqueles que estão no artigo 103 da Constituição. A defesa da constitucionalidade vai ser feita pelo AGU, Advogado-Geral da União. Já a ADI ação direta de inconstitucionalidade estadual. A grande questão é que ela é uma ação direta de inconstitucionalidade, só que por violação da Constituição estadual. E aí o objeto é tanto lei ou ato normativo estadual quanto lei ou ato normativo municipal. Percebam, a ADI é ação direta de inconstitucionalidade estadual e a ADI, ação direta de inconstitucionalidade no caso da federal, a grande diferença é que você vai descer um degrau. Da ADI federal, você desce um degrau para a ADI estadual. Então, se quem julga a federal é o Supremo, a estadual quem julga é o TJ. Aqueles que podem propor uma DI federal, você vai analisar quem pode propor com base no princípio da simetria, basicamente. Onde está presidente da República, você vai ler governador. Onde está governador, você vai ler prefeito. As constituições podem dispor de forma diferente. Por exemplo, a de Minas Gerais coloca a Defensoria Pública como legitimada a propositura da DI estadual. Tá? O que a Constituição da República diz sobre a ADI estadual é que eu não posso ter apenas um legitimado para a propositura, apenas um legitimado ativo. Então, uma Constituição estadual que dissesse assim: somente o Procurador-Geral de Justiça pode propor ação direta de inconstitucionalidade estadual. Se a Constituição estadual dissesse isso, eu teria uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque o artigo 125 da Constituição exige que a ADIE tenha mais de um legitimado. Lá está dito, vedada a legitimação para apenas um único órgão agir. Então, eu tenho que ter pelo menos mais de um. E geralmente é que eu tenho, né? Sempre mais de um. Porque se disser somente um pode, eu tenho aí uma inconstitucionalidade. Então, as diferenças básicas da ADI federal para a ADI estadual. A ADI federal, quem julga? Supremo. Quem pode propor as ações? Está lá no artigo 103 da Constituição, presidente da República, Procurador-Geral da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, governador do Estado, Assembleia Legislativa dos Estados, Conselho Federal da OAB, entidade de classe ou sindical de representação nacional e partidos políticos com um representante no Congresso Nacional. Em âmbito estadual, você vai descer um degrau. Basicamente, onde está presidente da República, leia-se governador. Onde está governador, leia-se prefeito. E assim vai. Procurador-Geral da República, Procurador-Geral de Justiça. Beleza? O parâmetro, Constituição Federal, para a ADI Federal, Constituição Estadual e emendas, né, claro, para a ADI Estadual. Objeto, para a ADI Estadual, lei e ato normativo estadual e lei e ato normativo municipal. Por quê? Porque a ADI Federal eu tenho lei e ato normativo federal e lei e ato normativo estadual. Beleza? Agora, lembra? Tranquilo? Se deu tranquilo aí, manda um joinha, por favor. Qual a outra pergunta mesmo?
Só um pouquinho, gente, que tá. Cadê aqui? Boa, Luan. Ele tá agarrando aqui, só um pouquinho. Eu vou. Peraí. Pronto, acho que agora foi. Mandem dúvidas aí, moçada. Dúvidas aí, moçada? Deixa eu puxar aqui. Estou dividindo. Tá? Ah, a Raquel tá falando aqui do negócio do habeas corpus, né, no estado de sítio, tá? Beleza. Galera, olha só. A questão do habeas corpus no estado de sítio, o que acontece? Se você abrir a Constituição, você vai ver lá no artigo 139 que existem algumas limitações a direitos fundamentais quando é decretado o estado de sítio. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá. Aí lá no artigo 139 vai estar assim: na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Aqui vai trazer restrições a direitos fundamentais quando houver decretação de estado de sítio. Aí está lá, obrigação de permanência em localidade determinada. Isso por si só já viola o direito de locomoção. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. E isso também já limita direito de liberdade de locomoção. Bom, vamos ficar nessas duas aqui. Percebam que o artigo 139 da Constituição, ele traz possibilidade de restrição a normas de direitos fundamentais que estão lá no artigo 5º. No livro do Zé Afonso, ele até chama isso de norma de eficácia contida por outras normas constitucionais. O que é isso? É quando uma norma constitucional ela reduz a eficácia de uma outra norma constitucional. Então, se decretado o estado de sítio, o direito, por exemplo, de liberdade de reunião, o direito de ir e vir, que é o que nos interessa aqui mais de perto, ele será restringido. Esses direitos são no artigo 5º, liberdade de vir, artigo 5º, inciso 15, ele será restringido pela previsão do artigo 139, que diz que, em caso de estado de sítio, poderá ser determinado a detenção em prédios públicos ou ficar em localidade determinada. Beleza. E onde que entra o habeas corpus nessa história? Se o habeas corpus é o remédio para assegurar, restaurar a liberdade de locomoção, o que acontece? Em tempo de estado de sítio, esse remédio ele vai acabar sendo denegado se a ordem de ficar restrito a prédio ou a localidade determinada, se ela estiver de acordo com a Constituição. Então, se a Constituição autoriza essa restrição na liberdade de locomoção, dita lá no artigo 139, incisos 1 e 2, o habeas corpus ele vai acabar sendo denegado. Vai ser denegado por quê? Porque haverá um estado de exceção, que é o estado de sítio, decretado nos termos que a Constituição estabelece. Então, o habeas corpus acabará sendo denegado. Em tempo de normalidade, esse habeas corpus possivelmente não seria denegado, mas em tempo de estado de exceção, e cuja uma das possibilidades é a restrição à liberdade de locomoção, esse habeas corpus acabaria sendo denegado. Agora, entretanto, se a decretação do estado de sítio, se decretado de forma inconstitucional, se a decretação, porventura, não estiver observando os parâmetros constitucionais para tais, aí pode ser que o julgador conceda o habeas corpus, dando então a liberdade
se porventura o estado de sítio tivesse sido decretado de maneira inconsistente com o artigo 137 da Constituição, por exemplo. Então, resumindo, estado de sítio, cerceamento do direito de ir e vir, está autorizado pela Constituição. Então não há nenhuma inconstitucionalidade nisso, porque a própria Constituição autoriza. Se ela autoriza, o habeas corpus possivelmente vai ser denegado durante o estado de sítio. E não haverá nenhum problema nisso, porque a Constituição está autorizando. Estando de acordo com ela, a denegação do habeas corpus é esperada. Agora, por outro lado, se o estado de sítio foi decretado de maneira inconstitucional, violadora da Constituição, o juiz pode acabar concedendo habeas corpus. Só que ele vai ter que botar isso na fundamentação da decisão. Concedo, tendo em vista que houve ali o cerceamento da liberdade de locomoção, enfim. Então, essa é a relação entre o estado de normalidade e o habeas corpus, o estado de exceção, estado de sítio, e o habeas corpus. Habeas corpus em estado de normalidade é para restaurar violação ilegal do direito de ir e vir. No estado de sítio, há uma violação autorizada e, consequentemente, não vai ser ilegal, porque se coaduna com a Constituição, e, consequentemente, esse habeas corpus acabará sendo denegado. Entretanto, se o estado de sítio decretado de maneira inconstitucional, o habeas corpus acabará sendo concedido. Beleza, moçada? Entenderam isso? Deu para entender? Faz um joinha aí se entenderam, por favor. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, acho que entenderam, né? Mandaram uns joinhas aí. Quem foi que perguntou mesmo isso? Foi a Raquel, isso? Raquel e a Maiara. Beleza, Raquel e Maiara? Dá um sinalzinho de vida para mim, por favor. Flavinha Vale tá mandando um abraço para você também. Valeu, Débora, Ana Clara, Luan mandou assim, o que é isso, Luan? Esse dedinho cruzadinho aqui, o que é isso? Raquel mandou então um joinha. Agora vieram uns coraçõezinhos. Tiagão. Thelma está mandando interesse público maior que o interesse individual. Essa questão, Thelma, ela é interessante pelo seguinte, né? A gente já parte de uma afirmação, né? Que o interesse público sempre prevalece sobre o interesse individual, mas nem sempre, né? Vai depender do caso concreto. No direito, nós nunca podemos dar resposta antes das perguntas, e as perguntas no direito são os casos concretos. Esse é o mal do positivismo. O positivismo tentou dar resposta antes da pergunta. Então, esses postulados como esse, o princípio da supremacia do interesse desse grupo sempre prevalece, na verdade eu tenho que ver isso com uma certa parcimônia, porque nem sempre vai prevalecer, eu tenho que analisar o caso concreto. A gente pode fazer depois um encontro desse para discutir várias questões. Rodrigo Souza, estou aqui. Ih, tá chegando ali uma companhia pra mim, tá ali na porta querendo entrar. É a minha pretinha. O que você quer? Que abre o quê? Galera, vai mandando pergunta aí. Com quem? Com quem que você vai falar? Não. Você vai dormir comigo? Eu vou. Vem cá dar tchau pro pessoal. Você tá gravando? Eu tô, olha lá. Dá um tchau pra todo mundo. Dá tchau pra todo mundo. Olha essa língua aí. Para com isso. Para, marmota. Para. Fica bonita agora. Galera, nossa aula ilustre da minha Pichu Cat. Sem vergonha essa pitulinha.
Manda dúvida aí, moçada. Fala aí, galera, manda dúvida pro meu pai. Manda tudo do meu pai. Façam perguntas. Façam perguntas. Vai ser assim. Para de fazer careta, todo mundo vendo essa careta. Ô, maluca, tá todo mundo vendo essa careta, maluca. Galera, manda pergunta aí, moçada, pra gente poder caminhar pro encerramento aqui do webinário, que meu espaço aqui já tá sendo invadido. Já chegou uma, daqui a pouco chegam mais 2. Manda um beijo pra todo mundo e vai embora. Tá? Beijo pra todo mundo, galera. Vai embora, some aqui. Vai, copinha, vai. Aqui com você. Mas sem fazer bagunça. E aí, moçada? Ninguém mais vai mandar dúvida sobre jurisdição? Canequinha do Mickey, né? Ao vivo é assim, né? Tem dessas coisas, né? Amanhã tá pedindo para eu explicar cláusula de reserva de plenário. Peraí, filhinho, deixa o papai explicar aqui agora. Peraí, agora tô falando sério, deixa o papai explicar. Mas era o seguinte, a cláusula de reserva de plenário, ou a full bench, ela é o artigo 97 da Constituição, e o que ele exige? Ele exige que a decisão sobre inconstitucionalidade seja tomada por maioria absoluta de tribunal, pleno ou órgão especial. O que acontece é o seguinte, a declaração de uma inconstitucionalidade, ela vai retirar do ordenamento jurídico uma norma que foi criada pelo Poder Legislativo. Então, quer dizer, principalmente numa democracia, essa situação ela é muito dramática. Ou seja, retirar do ordenamento uma norma criada pelo Poder Legislativo não pode ser criada sem qualquer justificativa ou sem uma segurança democrática. Eu, particularmente, gosto de chamar o artigo 97 de ônus democrático. Por quê? Porque a retirada do ordenamento jurídico de uma norma criada pelo Poder Legislativo, ela precisa obter maioria absoluta de um tribunal. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal só declara inconstitucionalidade se obtiver 6 votos dos ministros, ou seja, de 11, 6 tem que entender que a norma é inconstitucional. Agora, se for um tribunal, um outro tribunal, ele vai ter que ter a maioria absoluta. No Supremo, 6, porque 6 é a maioria absoluta de 11. 11 é o primeiro número inteiro acima da metade. 5,5 é a metade, maioria absoluta, 6. Entretanto, a Constituição autoriza que essa declaração de inconstitucionalidade por maioria absoluta seja tanto pelo plenário quanto pelo órgão especial. O que é o órgão especial? A previsão do órgão especial está no artigo 93, inciso 11 da Constituição, e diz que tribunais com mais de 21 julgadores podem formar esse órgão, o órgão especial que tem as mesmas competências do plenário. Então, para tribunais que têm um número grande de julgadores, como, por exemplo, o TJ Minas, eu não preciso submeter a questão constitucional ao plenário, porque o órgão especial constitucionalmente está autorizado a julgar questões cuja competência é do plenário. Mas, voltando, o que é a cláusula de reserva de jurisdição? A necessidade que maioria absoluta de tribunal declara inconstitucionalidade. Se não der a maioria absoluta, a presunção de constitucionalidade da lei ou ato normativo não será quebrada, ela permanecerá com aquela presunção de constitucionalidade. Tudo bem? Então, o que acontece? Isso tanto no controle concentrado quanto no controle difuso. Então, por exemplo, numa ação, Márcio versus o Estado de Minas, e a minha ação está no TJ, o TJ, o que vai ter que acontecer no TJ? O órgão fracionário vai parar o julgamento, vai mandar para o plenário, no caso de TJ Minas, vai mandar para o órgão especial, o órgão especial vai analisar a constitucionalidade ou não da lei, analisando,
declarando a inconstitucionalidade por maioria absoluta, devolve esse julgamento para o órgão fracionário, uma turma, por exemplo, e esse, então, julga com base no entendimento do plenário, se constitucional ou inconstitucional. Isso no controle difuso, né? Claro que na primeira instância, né, uma declaração de inconstitucionalidade não tem maioria absoluta porque é um órgão monocrático, mas a partir do momento que eu estou num órgão colegiado, o reconhecimento da inconstitucionalidade precisa sempre da maioria absoluta, tanto no controle concentrado quanto no controle difuso. Beleza? O que é interessante é que tiveram que fazer uma súmula, né, súmula vinculante número 10 para dizer o óbvio, né? Que o que as turmas estavam fazendo? Julgando, simplesmente afastando a aplicação de uma lei sem declarar a inconstitucionalidade, ou seja, sem remeter para o tribunal pleno. Ora, só é possível afastar a aplicação de uma lei democraticamente aprovada se houver a declaração de inconstitucionalidade por maioria absoluta e devidamente fundamentada. Então, meus amigos, a cláusula de reserva de plenário é isso, essa exigência da maioria absoluta para a declaração de inconstitucionalidade de um ato normativo. Ok? Ah, Márcio, mas e quando é uma declaração, uma ação declaratória de constitucionalidade, não uma DI? Porque na DI tudo bem, eu entendo. Eu tenho uma lei que se presume constitucional, é proposta contra ela uma DI, para declarar a inconstitucionalidade dela, dando 6 votos, ela é reconhecida como inconstitucional, não se torna, tá, gente? Ela é reconhecida como inconstitucional, e não dando 6 votos, isso no Supremo, né? Ela mantém aquela presunção relativa de constitucionalidade. Beleza, isso eu entendi. Agora, quando se pede uma ação declaratória de constitucionalidade, o que se pede? A constitucionalidade. No caso da declaratória de constitucionalidade, quando se atinge a maioria absoluta, aquela presunção que é relativa, ela se torna uma presunção quase absoluta. Por que eu digo quase? Porque o efeito vinculante não vincula o próprio Supremo. Não vou entrar nisso aqui, mas quase absoluta. Então, no final das contas, a reserva de plenário, ela é que tem a capacidade de modificar o status de uma lei. Em que sentido? Alcançada o número da maioria absoluta pela inconstitucionalidade, aquela presunção relativa é derrubada e a norma é entendida como inconstitucional. Ok? Atingida a maioria absoluta pela constitucionalidade, aquela presunção relativa se torna quase absoluta. Porque todo juiz de tribunal agora tem que entender que aquela lei é constitucional. Ou se não, se tiver dado maioria absoluta pela inconstitucionalidade, efeito vinculante, todo juiz de tribunal e administração pública tem que entender que ela é inconstitucional. Deu para entender, ô Maiara? Galera aí, manda joinha aí, Maiara especificamente, se tiver entendido. Tem um delay, né? A reta abriu para explicar planos do ato. Beleza. Maiara, deu sim, legal. Maiara, planos do ato é o seguinte, é muito tranquilo, né? É aquela escada pontiana que o ato tem plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. O ato existente é aquele que fez todo o seu ciclo para que ele exista. Então vamos pensar aqui num contrato, né? Se eu tenho partes, se eu tenho um objeto, eu tenho um contrato. Agora, a dúvida é, esse contrato que existe é válido? Então, por exemplo, um contrato de Márcio com Márcio mesmo é uma coisa de maluco, um contrato que não existe. Ou um contrato sem um objeto. Eu me comprometo a doar para você o quê? Se eu não tenho um objeto, não tem nada a doar. Então, o contrato não existe. Agora, eu e você fazemos um contrato para a compra de drogas, por exemplo, é um contrato que existe, só que o objeto é ilícito. Então, eu já saí do campo da existência e estou trabalhando agora no campo da validade. A eficácia, a gente poderia pegar aqui o exemplo, te entrego daqui a 30 dias, então só vai ter eficácia daqui a 30 dias. Bom, mas em se tratando de lei, um ato normativo que faça todo aquele ciclo para a criação de uma lei, ele é uma lei que existe. A dúvida é se essa criação dessa lei, ela está de acordo ou não com a Constituição. Fazendo analogia com o contrato, eu acho que deu para você entender. Então, uma lei, um projeto de lei que tenha tramitado no Poder Legislativo, passado por todas as fases, ela existe. Agora, existe validamente
conforme exige a Constituição, porque eu posso ter uma inconstitucionalidade tanto material, ou seja, o conteúdo da lei veio com defeito, ou uma inconstitucionalidade formal. Durante a tramitação eles erraram, no momento de tramitar. Então perceba, a inconstitucionalidade ela não trabalha no plano da existência. Uma lei inconstitucional é uma lei que continua a existir, é uma lei que continua vigente. Porque a vigência só pode ser retirada por uma outra lei. A declaração da inconstitucionalidade diz que aquele ato é nulo, é um ato inválido. Então trabalha no campo da validade. Tanto que você já deve ter se deparado aí no seu vademecum com algum dispositivo declarado inconstitucional pela ADI número tal. Ora, perceba, não está revogado, está ali, mas não pode ser mais o quê? Aplicado. E por quê? Porque o ato foi entendido como nulo. E aqui vem a pergunta, nulo desde quando? Do dia da declaração? Não. A nulidade, a invalidade e nulidade, ela é desde o dia que essa lei entrou no ordenamento jurídico. Então, se o Supremo Tribunal Federal declarasse hoje uma lei de 2010 inconstitucional, ela se torna inconstitucional não é no dia de hoje, ela sempre foi inconstitucional. Tanto que o nome é declarar. O que é um ato declaratório? É aquele que deixa claro algo que já existe. Fazendo analogia com a declaratória de paternidade. Eu não me torno pai no dia que o juiz assim decide. Eu sempre fui pai. A mesma coisa uma lei. Ela não se torna inconstitucional no dia que o Supremo decide. Ela sempre foi inconstitucional. Apenas declarou, clareou, jogou luz a algo que já existia. Então é desde, na verdade, o seu nascimento. Beleza? Deu para entender, o Maiara? Tranquilo? Já a não recepção, essa já trabalha no plano da existência. Por quê? Lei não recepcionada é lei revogada. É lei revogada. Norma superior revogando norma inferior. Valeu, Maiara. Manda pergunta aí, galera. Vamos lá que vou vencer daqui a pouco e vou encerrar o expediente. Vamos lá, mais 5 minutinhos aí pra gente encerrar, hein? Senão a minha pequena não dorme, tá aqui fazendo bagunça aqui atrás, aqui. Tô me esperando. 11h10, essa menina acordada ainda. Dúvidas aí, moçada? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Bom, então eu acho que a gente vai caminhar para o encerramento. Bom, se curtirem... Não vai ser matéria nossa não, tá, Raquel? O coletivo não, só o individual, tá? O coletivo é só nossa matéria ficou só com o individual, tá? Coletivo não é matéria nossa não. Se fosse mais cedo, a gente até podia bater o papo, mas agora vamos só focar só nas dúvidas mesmo, para a gente poder encerrar. Tá bom, Raquel? Nenhuma dúvida mais? Bom, galera, se gostaram, deixa um joinha aí, só para saber se valeu a pena ou não. Tá? Joinha, coração. Quem não gostou, deixa a carinha brava, só para eu saber também, se for legal. Tá tranquilo, Raquel? Beleza, garota. Show de bola. Bacana, moçada. Bacana. Show, cheio de joinhas e coraçõezinhos. Valeu. Valeu mesmo. Por que tá chorando, gente? Por que do choro? Por que do chorinho? Ai, são ótimos. Vai dar tudo certo, gente. Relaxa. Moçada, então tá. Então um beijo aqui para vocês, tá? Valeu. Espero realmente, sinceramente, que tenha ajudado aí no seu aprendizado. E desculpa a interrupção aqui da minha pituquita. E é isso. Tá bom? Fiquem com Deus e até uma
próxima oportunidade para a gente fazer esse bate-papo. Tá? Valeu, moçada. Vou encerrar aqui. Por nada, galera, por nada.